Olá, Elivaldo, um bom dia para você. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Graças a Deus. Elivaldo, nós vamos mostrar a movimentação nacional em torno da votação do líder do PMDB na Câmara por 37 votos a 30, o deputado Leonardo Pisciani, do PMDB. A gente já pode ver as imagens do que aconteceu ontem lá em Brasília, ele é do Rio de Janeiro, foi reeleito líder do PMDB na Câmara dos Deputados, a eleição de Pisciani, sobre o candidato Hugo Mota, que representava o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e Pisciani teve essa vitória que representa, Elivaldo, na verdade, a vitória do governo. Nesse primeiro embate entre Dilma e Eduardo Cunha, a gente vê inclusive aí o ministro Marcelo Castro, deputado federal que se afastou do Ministério da Saúde, foi exonerado para ir votar. E foi importante, porque foi uma votação apertada, 2 deputados não compareceram para essa votação e o governo sai em vantagem nesse momento. É verdade, sai em vantagem. Uma vitória por 7 votos de maioria apenas, mas mostra o partido um tanto dividido nessa situação. Agora, 2 pontos devem ser realçados. Primeiro, essa vitória do governo, do lado governista do PMDB, e depois, Nádia, uma vitória pessoal do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Por que pessoal? Porque ele foi para o risco, enfrentou o desgaste de sair do cargo exclusivamente para votar, foi lá, voltou e voltou novamente. Ele já é novamente ministro da Saúde. Tem, inclusive, agenda com a presidente Dilma de 3 dias de visitas a estados da região Nordeste a partir de hoje, inclusive. Então, ele está prestigiadíssimo no governo. E uma outra vantagem pessoal de Marcelo Castro sobre Eduardo Cunha, que não lembra no segundo semestre do ano passado que ele não foi desrespeitado, não. Ele foi humilhado pelo presidente da Câmara da reforma política. Exatamente. Então, não deixa de ter também um saborzinho de vingança. E eu tenho certeza que o deputado Marcelo Castro amarga essa mágoa até hoje. Lógico, claro, ele é humano, ele tenho certeza disso, uma vingança pessoal, o desejo de derrotar o adversário, mesmo sendo do PMDB. Agora, o outro lado é exatamente esse. Por ter sido uma vitória apertada, eu imagino que ela não deve ser comemorada assim, de forma muito festiva, não, porque mostra um partido dividido, com dificuldades não só internas como partido e também na relação com o Palácio do Planalto. O governo, por ter maioria na Câmara dos Deputados, mas vai ter um aliado, o PMDB, que poderia ser um aliado fundamental, com 70 deputados, mas um aliado dividido também. Então, é uma vitória que eu acho que deve ser trabalhada agora no sentido de pacificar o PMDB, de reduzir essas diferenças internas do partido para que ele possa participar de forma mais efetiva da bancada. Até porque foi uma luta, Nádia, bastante desigual. O Palácio do Planalto, com ministro, 6 ministérios do PMDB, a força muito grande do poder, é claro que, mesmo assim, só teve 7 votos de maioria. Então, é uma vitória importante, mas não para ser comemorado como um final de Copa do Mundo. Se o deputado Marcelo Castro não tivesse ido, seriam 6. Né? Exatamente. De maioria. Agora, Elivaldo, isso ainda tem muitos capítulos e desdobramentos pela frente, como o processo contra o deputado Eduardo Cunha, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, e o pedido de impeachment que está tramitando também no Poder Legislativo. Então, são capítulos ainda que vão mostrar embates entre o Executivo, através da presidente Dilma, e o Legislativo, através do deputado Eduardo Cunha. E como vai ficar, inclusive, a Convenção Nacional do PMDB, que vai reeleger ou não o atual presidente, que é o vice-presidente Michel Temer, no dia 12, se não me engano, 12 de março, já, daqui a 15 dias, o PMDB faz essa diferença. Será que essas diferenças vão ser acirrar ânimos nessa Convenção Nacional, ou se isso tudo vai ficar para trás e o partido vai se reunificar? A convenção será um bom momento para medir o grau de divisão dos PMDBistas brasileiros. Por falar em ânimos acirrados, os ânimos estão acirrados também aqui na Assembleia Legislativa. Começou o ano legislativo e começam as definições em torno das presidências e composições das comissões técnicas da Assembleia Legislativa. E, claro, que oposição e governo estão aí buscando os melhores espaços. A Comissão de Constituição e Justiça é sempre a mais disputada. A mais cobiçada, né? A mais desejada, é a mais importante. Então, essa história de dizer, olha, eu acho que o deputado não vai se enganar, eu acredito que não. Ele pode até falar isso assim para avaliar superficialmente a situação publicamente. Ah, vamos formar aqui um bloco, um partido se une ali, outro se fortalece ali. Aqui o problema é só técnico, é formar comissão técnica, nada disso. É uma disputa entre o governo e a oposição para a formação das comissões técnicas do parlamento. Nádia, isso é importante para a tramitação das matérias no parlamento estadual, na Assembleia Legislativa. E o governo tem uma maioria avassaladora. Ontem, no primeiro esforço para formar essas comissões, houve um impasse. Não houve, inclusive, formação de comissão nenhuma. A oposição alega que o governo está fazendo uma espécie de rolo compressor, ganhar todas as direções das principais comissões. O PMDB tem uma análise mais moderada, tenta apaziguar ânimos. É um partido que tem oposição e governo.
dentro dessa mesma composição, e é o de maior bancada, com 6 parlamentares, e pleiteia a direção da Comissão de Constituição e Justiça com o deputado Severo Eulálio. Hoje haverá um novo esforço para que haja um entendimento, um acordo, para que finalmente as comissões sejam formadas na Assembleia Legislativa. Até porque, na próxima semana, quarta-feira, está marcada uma audiência com o secretário da Fazenda, Rafael Fonteles, para dar explicações sobre as finanças estaduais, uma matéria que diz respeito ao equilíbrio financeiro muito importante para o futuro do estado do Piauí. O futuro não, o exercício deste ano já, de 2016, no estado do Piauí. Então, pelo menos, as comissões precisam estar formadas. O PMDB pretende atuar como uma espécie de mediador dessa crise entre governo e oposição. E o Tribunal Superior Eleitoral, você já viu aqui, delimitou o tempo em que os partidos eleitorais podem permanecer apenas como comissões provisórias. A não regularização das siglas pode impedir que o partido lance candidato nas próximas eleições. Vamos acompanhar a reportagem. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, é comum diretórios de esfera superior interferirem em órgãos de direção regional ou municipal, trocando a direção por comissões provisórias até que haja uma eleição dentro do partido. O problema é que essa situação às vezes se prolonga por anos. O ideal é que os diretórios partidários sejam constituídos de forma democrática por cada partido, não por imposição que chamamos de cima para baixo. Pela nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o órgão responsável pela intervenção tem que comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado a lista com os nomes de todos os componentes da comissão provisória e o prazo em que ela vai estar em vigor. De acordo com a nova determinação publicada em 17 de dezembro do ano passado, essa permanência não pode ser superior a 120 dias. Isso significa que os partidos que já estão com comissões formadas só têm até o próximo mês de abril para regularizar a situação. A afirmação é do juiz Tiago Brandão. O magistrado lembra que as grandes convenções partidárias começam no mês de julho e quem não estiver com o diretório constituído pode não lançar candidato. Não sendo feita essa transição, que a resolução diz que deve ser feita de forma democrática por todos os partidos, o partido fica em situação irregular perante a Justiça Eleitoral. Em Teresina, a situação não é fácil. Apenas 7 partidos têm diretório constituído. 20 estão com comissões provisórias e outros 5 estão com prazo de vigência vencido no TRE. São eles PSL, PPL, PRTB, PCdoB e o PTB. Já o Solidariedade elegeu 4 vereadores no último pleito, em Teresina. E segundo o parlamentar Valdemir Virgínio, há mais de 2 anos tem comissão provisória. E como outros partidos, diz que a legenda vai recorrer da decisão no TSE ou até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de 800 filiados de Teresina, de acordo com normas estatutárias do nosso partido. E, com certeza, nós temos já muitos filiados. Eu acredito que logo, logo nós vamos fazer o número total e tornar em diretório municipal de Teresina. Essa transformação das comissões provisórias em diretórios é exigida pela nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral, precisa ser feita a tempo, como disse a Gorete. O prazo se esgota em abril. 25 partidos do Piauí precisam correr contra o tempo. Inclusive partido grande, como o PTB, com 1 senador, 2 deputados federais, 5 estaduais, muitos prefeitos, imagine só. E 3 vereadores em Teresina, não tem diretório, é uma comissão provisória, no caso, por exemplo, aqui de Teresina. E sem diretório não lançam candidatos. Não lança. E é o problema mais, a meu ver, mais político do que burocrático. É só a questão de organização, que as instâncias superiores reconheçam as comissões provisórias e as transformem em diretórios. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, 2 mulheres, 2 ex-primeiras-damas disputarão o poder numa cidade importante aqui pertinho de Teresina, em José de Freitas. Laíse Camarço, ex-primeira-dama, esposa do ex-prefeito Ricardo Camarço, ela é do PSD, já é pré-candidata a prefeita. E vai enfrentar a dona Maria de Freitas, esposa do ex-prefeito Robert Freitas, que é do PSB. Ontem eu conversei com o ex-prefeito Ricardo Camarço, ele até brincou com essa situação, Nádia. Ele disse, olha, não tem aquela história dos canários que brigam, agora eles estão na muda.
e quem vão brigar, e quem a briga agora fica por conta das esposas. Sobrou para as mulheres, Nádia. Ok, Livaldo. Olha, obrigada. Até logo mais ao meio-dia no Jornal do Piauí. Com mais notícias da política, com a Amadeu e ali, claro, a gente se encontra lá.